Olá a todos! Por meio deste vídeo interativo, iremos explicar o projeto chamado Circuito Elétrico e a Propagação do Impulso Nervoso, realizado dentro da disciplina de Física para Ciências Biológicas do curso de Biologia da URGS. Os integrantes do grupo são a Eduarda, Natália, Léo e Rubem. Por meio deste projeto, poderemos concluir que através da confecção de circuito elétrico é possível simular o impulso nervoso gerado por um neurônio, impulso que ocorre pela sinapse elétrica propagado devido à membrana neural. Bom, pessoal, agora para se compreender mais a fundo o nosso experimento, a gente vai dividir em três etapas de explicações. Na primeira, a gente vai explicar o que é o neurônio, na segunda, o que é membrana neural e a propagação do impulso nervoso, e por último, o que é o circuito elétrico. Daí, juntando essas três informações, dá para se compreender muito bem o nosso experimento. Então, para começar, a gente vai falar sobre o neurônio. Os neurônios possuem soma, o corpo celular, e dois tipos de fibras como extensões chamadas dendritos e axônios. Os dendritos recebem sinais de entrada de outras células e conduzem sinais em direção ao corpo celular. Nesse tempo ocorre uma somação temporal dos sinais. No soma ocorre processamento e integração dos sinais, gerando pulsos elétricos que se iniciam na região do contato do axônio com o soma. Assim, os axônios conduzem sinais elétricos, que é a informação, pelo seu corpo em direção às suas pontas, onde eles são então passados para outros neurônios ou para células musculares através de sinapses. Indo para a segunda etapa, vamos falar sobre a membrana neural e a propagação do impulso nervoso. Então, a informação viaja através de um neurônio sob a forma de um impulso nervoso, chamado de potencial de ação, que corresponde a uma corrente elétrica que caminha rapidamente através do axônio até a parte sinapse. Os potenciais de ação são unidirecionais. A propagação ocorre pelas alterações nas concentrações de íons ao longo da membrana plasmática. A fim de que o neurônio passe o sinal para o próximo, o potencial de ação deve atravessar a sinapse. Isso pode ocorrer de duas formas: por sinapses elétricas, deixando passar os sinais sem alterações, onde correntes iônicas fluem diretamente entre os neurônios via junções comunicantes, permitindo que o potencial de ação passe do pré-sináptico para as membranas pós-sinápticos, sem demora ou perda da força do sinal, ou por sinapses químicas, que trabalham de forma muito diferente, por um processo chamado de neurotransmissão. Quando o potencial de ação alcança a sinapse, o sinal elétrico é convertido em sinal químico, que pode ser interpretado de forma diferente pelas várias células pós-sinápticas, dependendo de seus receptores químicos. Enquanto a maioria dos neurônios partilham a mesma estrutura, muitos variam em tamanho e velocidade de propagação do sinal. No cérebro, por exemplo, os axônios são tão curtos de até 0,01 milímetros, e os sinais viajam entre 0,5 a 2 metros por segundo. Já nas extremidades do corpo, os axônios podem ter até 1 metro de comprimento e transportar os sinais a 100 metros por segundo. Bom, agora vou explicar a função dos íons nesse processo. Todo mundo sabe que a célula possui citoplasma, mas no axônio é chamado de exoplasma. Para o neurônio inativo, no estado de repouso, o exoplasma tem uma carga negativa. Isto porque as proteínas, aminoácidos, fosfatos e outras entidades com carga negativa no interior da célula não conseguem atravessar a membrana celular, e a região externa da membrana é carregada positivamente. Essa diferença de potencial elétrico entre as duas fases da membrana, ou potencial de membrana, deve-se principalmente à distribuição desigual dos íons de sódio e potássio dentro e fora do neurônio. Esses dois tipos de íons com carga positiva, potássio e sódio, podem atravessar a membrana celular por meio de canais seletivos de íons. Normalmente há mais íons de potássio dentro da célula do que fora, considerando que há mais íons de sódio fora da célula do que no interior. Para combater a dissipação da concentração e de gradientes elétricos destes íons, ocorre a bomba de sódio e potássio, onde ocorre o deslocamento de sódio para fora da célula e de potássio para dentro da célula. Nessas condições, o neurônio tem um potencial de repouso. Devido a esses efeitos iônicos, o potencial de repouso do exoplasma é cerca de 90 mV em relação ao fluido extracelular. Quando o neurônio é estimulado, canais de sódio abertos dependem da voltagem para permitir que os íons de sódio entrem na célula, porque as cargas positivas fazem a célula menos negativa. Este evento é chamado de despolarização. Se o potencial é despolarizado até 65 mV, um potencial de ação é gerado e propaga para o fim do axônio. Abaixo desse valor, o estímulo só provoca alterações locais da membrana, que logo cessam e não desencadeiam um impulso nervoso.
A maioria dos neurônios no sistema nervoso de vertebrados possui uma camada de isolamento em torno dos seus axônios, denominado bainha de mielina. A bainha é formada por células de suporte, as chamadas células de Schwann. Entre essas células existem pequenas regiões de axônio expostas, chamadas de nós de Anvier. Esses nós contêm os canais de íons dependentes da voltagem, que permitem que o sinal se propague ao longo do axônio, de modo que o sinal salte de nó em nó. Este método, chamado de condução saltatória, permite a propagação dos sinais muito mais rápida nos neurônios mielinizados do que naqueles sem uma bainha de mielina. A membrana da bainha de mielina e neuronal forma uma camada isoladora entre o axoplasma condutor e o fluido extracelular. Portanto, quando o neurônio recebe um estímulo, pode ocorrer alteração da permeabilidade da membrana, permitindo grande entrada de sódio na célula e pequena saída de potássio dela. Com isso, ocorre uma inversão das cargas ao redor dessa membrana, que fica despolarizada, gerando potencial de ação. Essa despolarização propaga-se pelo neurônio, caracterizando o impulso nervoso. Imediatamente após a passagem do impulso, a membrana sofre repolarização, recuperando seu estado de repouso e a transmissão do impulso cessa. Para finalizar como última etapa, a gente vai explicar o circuito elétrico e os componentes que a gente usou no nosso circuito. Um circuito elétrico é a ligação de elementos elétricos, tais como os resistores, indutores, capacitores, fontes de tensão, de corrente, de modo que formem pelo menos um caminho fechado para a corrente elétrica. O resistor é um dispositivo muito utilizado em eletrônica, com finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica, ou com finalidade de militar a corrente elétrica em um circuito, usado como proteção, operação ou controle do circuito. Já o capacitor é usado para armazenamento de carga elétrica. Ele possui dois terminais para sua polarização. O maior é o positivo e o menor é o negativo. Por fim, temos o transistor. O transistor é um componente eletrônico semicondutor com várias funções. Ele pode amplificar o sinal de tensão, comutar os circuitos, amplificar e. Bom, galera, esse é o circuito que a gente utilizou para representar o impulso nervoso. A gente pode identificar ali a região intracelular e a região extracelular da membrana, e também podemos identificar a parte do sódio e a parte do potássio, aquela representação das concentrações de íons e da bomba de sódio e potássio que ocorre na membrana para que aconteça a propagação do impulso nervoso. E o sinal que esse circuito gera a gente pode observar no osciloscópio. Esse sinal, então, é o impulso nervoso. Então, gente, aquele desenho mostrado anteriormente seria o esquemático do nosso experimento. Ele foi então transferido para uma porta-board, sendo utilizado componentes eletrônicos reais. Através de muitas pesquisas, se encontrou esse circuito que condiz com a realidade. O sinal que ele gera é equivalente ao sinal que o neurônio produz, que seria a informação que é transmitida pelo axônio. Essa imagem segue a mesma lógica do circuito desenhado anteriormente. Então, o circuito em geral representa a membrana neural. A parte superior representa a parte intracelular e a parte inferior a parte extracelular. Dá também para observar ali na parte central o sódio e na parte mais para a direita a parte do potássio, né, que é a representação da bomba de sódio e potássio, que faz então a informação se propagar pelo axônio. Essa imagem mostra de forma mais geral o experimento. Na parte central temos o circuito, na parte superior esquerda temos a fonte de tensão que alimenta o circuito, então ele gera um sinal que é representado em forma de onda pelo osciloscópio, que seria essa máquina na parte superior direita. Então, ali no osciloscópio, a gente pode observar uma forma de onda, que seria um dos sinais elétricos mais simples que um neurônio pode produzir, já que o neurônio pode receber inúmeros tipos de informações diferentes e para cada informação é um tipo de sinal. Então, esse é um circuito simples que representa um sinal simples de neurônio. Então, ele pode ser aprimorado e produzir sinais mais complexos que o neurônio produz. Desse modo, através das pesquisas sobre neurônio, a gente viu vários sinais que ele poderia produzir, encontrou um circuito, montou ele e viu que o sinal que ele gera é produzido sim por neurônio, então a gente concluiu que deu certo o nosso experimento e que é possível sim, através do circuito elétrico, representar um sinal gerado por um neurônio, que seria o impulso nervoso. E para finalizar, a gente quer agradecer ao professor Tomás Brau pela colaboração e a todos que assistiram o vídeo até o final.
E além disso, que esse vídeo tenha enriquecido seu conhecimento e também tenha sido útil e interessante para a sua jornada acadêmica.